portanto, em crise da economia mundial, que afeta diretamente o produtor do estado de Santa Catarina, a classe trabalhadora do estado de Santa Catarina e o conjunto da sociedade. Quando falamos em crise, estamos falando dos problemas vividos pelos nossos próprios trabalhadores, por nós mesmos, aqui no nosso estado. Tem momentos mais serenos e momentos mais agudos. E os últimos dias têm sido de susto, especialmente para os especuladores, para os investidores na Bolsa de Valores. Ela começa a cair lá no sol nascente, já no segundo dia consecutivo, e termina caindo também aqui no sol poente. Ou seja, começa no Japão, dá a volta ao mundo e termina no Chile. A crise econômica e a queda das bolsas, por conta de uma avaliação pessimista da economia, da dívida americana, da dívida dos Estados Unidos da América, para ser mais preciso. Que é óbvio, há 20 anos tenho lido e ouvido economistas e sociólogos falando desta questão e dizendo que a dívida dos Estados Unidos é impagável e fica cada vez maior. E a China é o maior comprador dos papéis da dívida dos Estados Unidos. Daqui uns dias, deputada Luciane, o tamanho da dívida dos Estados Unidos vai ser o tamanho do PIB dos Estados Unidos. E a maioria na mão dos chineses. E pior é que eles sabem que não dá de cobrar, que a dívida é impagável. Que é uma bolha de papel que vai amontoando e crescendo e que não tem lastro na economia real. Que não tem como os Estados Unidos pagar. Aliás, nós temos ajudado a pagar a dívida deles, nós, os países subdesenvolvidos, que agora virou moda chamar de expoentes. Subdesenvolvidos. Todos nós temos ajudado durante décadas e décadas e décadas a pagar o déficit da economia americana e a sua dívida. Uma hora nós também não conseguiremos mais fazê-lo. E aí essa bolha toda vai para o espaço. Mas falar dos movimentos na Europa, porque nos países árabes já estão sendo quase costumeiros, né? A gente já vai se acostumando. É comum, vai matando gente na rua. Só na Líbia que não pode. Na Síria, que é do lado, já pode. E a notícia já não dá impacto, e não tem ataque da Organização dos Estados Americanos, não tem nada. Mas a crise também é econômica, que tem afetado os países da Europa. Se falou na Grécia e do movimento popular contra a retirada de direito, porque para amenizar o problema da crise, não resolver, mas amenizar, se ataca o direito dos trabalhadores. Se começou lá na Grécia, com forte mobilização popular contra os cortes de direito. Na Espanha, a juventude acampada nas praças, protestando, mesmo sem bandeira, sem projeto, sem horizonte, protestando contra a falta de emprego, num país que até poucos anos atrás se vangloriava do seu sucesso. E agora a Inglaterra. Uma manifestação por um motivo aparentemente pontual, secundário, e de repente se torna movimento de massa e já está no 4º dia. Para mim, o hino inglês nunca fez tanto sentido, ou pelo menos aquele refrão inicial. Deus salve a rainha. O hino inglês, parece que essa frase do hino inglês nunca tinha feito tanto sentido, né? A polícia inglesa, tão famosa também, parece que não está dando conta. Então, o refrão do hino faz todo sentido. Deus salve a rainha. Mas a crise continua, insolúvel. A crise continua se aprofundando e provocando catástrofes sociais cada vez maiores. Se fala muito em sustentabilidade nos últimos tempos. Tudo que se vai fazer
por mais corrosivo que seja para a economia, para a sociedade, para o meio ambiente, se bota o adjetivo de sustentável. E não existe nada mais insustentável, para ficar mais claro, mais insustentável do que a própria economia capitalista, que não pode viver sem crises, que são corriqueiras. Essa reflexão, evidentemente, que se precisaria de mais de 10 minutos para fazer uma análise um pouco melhor, que pudesse ser também, ao mesmo tempo, mais compreensível do que temos conseguido fazer aqui nesses poucos minutos. Nesse espaço ainda, queria falar, porque também não está desvinculada da crise dos Estados Unidos, esta questão da qual vou falar agora. O curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina está resolvendo, através de seu departamento de curso de Economia, que, aliás, chefe de departamento, professor Armando Lisboa, que já posou, busca posar de democrata, por decisão autocrática, resolveu cortar metade das vagas do curso de Economia da Universidade Federal. Faz tempo que são 180 vagas a cada vestibular, 180 vagas por ano. E agora o departamento, chefiado pelo professor Armando, resolveu cortar 90. Como se os nossos jovens não quisessem mais estudar economia. Como se não tivesse nos últimos anos o próprio departamento de economia e a maioria dos departamentos da Universidade Federal e dos conselhos de centro e do próprio Conselho Geral, o Conselho Universitário, aprovado o REUNE, cujo argumento principal era que era uma política de expansão do ensino superior. Expansão de crescimento. Um certo ufanismo com que se falou disso para aprovar o REUNE, para aprovar as políticas de precarização das condições de trabalho dos servidores das universidades federais, servidores técnicos e professores. Agora o curso de Economia, na contramão do argumento, na contramão do próprio argumento, está cortando metade das vagas. É um absurdo, é inaceitável. Com certeza os estudantes da comunidade universitária e toda a sociedade catarinense precisa protestar, porque nós devemos ampliar as universidades públicas federais e não restringir deputado, cada Vossa vez. Excelência. Obrigado, senhor deputado. Próximo orador inscrito, deputado Jailson Lima. Por até 10 minutos, senhor deputado.